Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estou aqui com muito prazer em mais um Papo MedCode, aquele papo super descontraído de temas relevantes na prática médica que vocês assistem toda semana no nosso canal do YouTube. Queria lembrá-los de se inscreverem no canal, para ajudar a gente também a ficarmos cada vez mais comunicativos com a população médica. Indica também para os seus amigos para ouvirem junto com você e também poderem comentar aí depois sobre os papos MedCode. Tudo bem, Áureo? Como é que você está hoje? Tudo ótimo, meu amigo. Estamos aqui para mais um Papo MedCode. Né? Eu fico ansioso para a gente gravar, para dar mais dicas aí para o nosso público-alvo aí, né? Médicos mais jovens, estudantes de medicina, né? E quem se interessar por ouvir um pouco da nossa experiência, né? A intenção é sempre ajudar mesmo essas pessoas, né? E a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Com certeza. Então é sempre um privilégio estar aqui falando no Papo MedCode. E de preferência também cometerem os acertos que a gente cometeu. Exatamente, né? Exatamente. Bom, o tema de hoje é ética e bioética na prática médica, né? Para quem... Na faculdade eu tive algumas aulas, né, de ética e bioética e tal, mas eu tive mais pesado mesmo no mestrado e doutorado, né? Então a gente pode trazer conceitos aí relevantes sobre ética e bioética. Vou trazer alguns aqui, eu que sou o homem da categorização, e depois vou perguntar para o Áureo sobre algumas questões. Bioética, você pode reduzir o tema em 4 palavras. Se você falar, alguém perguntar para você o que é bioética, você fala 4 palavras e você já respondeu. A primeira é beneficência. Você tem que trazer benefício para as pessoas, para as populações. A segunda é não maleficência. Você não deveria gerar o mal para a população, para essas pessoas. O terceiro é justiça. Você tem que ser equilibrado, né? Cada um tem que desempenhar o papel que lhe cabe, né? Tem que ser equilibrado. As vantagens e as desvantagens. A oferta dos tratamentos, a oferta da assistência, né, tem que ser equilibrada. Justiça. E o último, não menos importante, aliás, hoje é o mais importante, é a autonomia. Então, beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Isso é bioética. E aí, Áureo, que você gostaria de pegar algum desses aí e já começar falando? Com certeza, autonomia, né? Autonomia é uma característica que a gente tem que sempre respeitar, né? A gente tem uma profissão que é muito científica, né? A gente se baseia aí em evidências científicas. Muitas das vezes a gente quer oferecer um tratamento para um paciente que é, teoricamente, a melhor opção para aquele paciente. Mas a gente nem sempre sabe se o paciente está disposto a ser submetido àquele tratamento, né? É fácil a gente exemplificar, por exemplo, com tratamentos oncológicos, né? Às vezes são doenças gravíssimas, muitas das vezes inexoráveis, que o tratamento vai oferecer um tempo maior de vida, por exemplo, para a pessoa, mas o tratamento tem seus efeitos colaterais, por exemplo, né? Claro, né? Estou generalizando, não estou falando especificamente de nenhum tratamento, mas é um exemplo prático que a gente já viveu. Então, muitas das vezes você oferece o tratamento para o paciente, explica para ele. Quando você oferece, você já está exercendo autonomia. Você oferece, você não impõe. Exatamente. Então você oferece tratamento para ele e a gente tem que estar com a verdade ali embaixo do braço aqui, né? Falou, olha, não existe tratamento, né, com livre de... nem 100% eficaz, nem sem efeitos colaterais. Tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. E é a nossa obrigação falar a verdade para o paciente, né? Então, numa situação extrema, de uma doença grave com tratamento doloroso, por exemplo... A decisão tem que ser compartilhada. A decisão tem que ser sempre compartilhada, né? Na verdade, eu acho que a decisão tem que ser respeitada. O paciente ele pode querer não ser tratado, né? E aí, os mais jovens, e eu já pensei assim, né? Muitas das vezes você fica chateado com o paciente. Fala, como assim? Porque nós estamos acostumados a um modelo paternalista. A gente herdou esse modelo. Na época a gente era aluno,
O modelo era totalmente diferente, era O modelo exatamente paternalista é centrado na figura do médico como tomador de decisão. Exatamente. E acabou. E a responsabilidade ela toda do médico, né? E no erro, no acerto, era o médico. Então, hoje já não é assim. Você tem que respeitar a autonomia do paciente e você não pode ficar chateado com o paciente porque ele tomou uma decisão que você julga... Que você não tomaria. Que não tomaria. Uma decisão que para você é errada, né? Mas você tem que respeitar isso do paciente. Então, não é porque o paciente não quer tomar não quer fazer aquele tratamento que você ofereceu. Não quer fazer um exame. Não quer fazer um exame que ele te acha um péssimo médico. Não é isso, né? Você não tem que quebrar uma relação médico-paciente por causa de uma negativa de um tratamento ou de um exame. Agora, existem limites, né, a essa autonomia, né? O limite, ele varia desde coisas mais polêmicas, como o nível educacional do paciente, que mesmo assim ele ainda tem autonomia. Estado mental, ele pode estar deprimido. Passando por estado mental, que inclusive pode estar impedido de tomar decisões e ter um tutor para tomar suas decisões. Não só estado mental, como idade, às vezes. É um menor de idade, com tutores, pai, mãe ou outro tutor. Até níveis extremos como situações de risco iminente. Risco iminente de morte. Testemunhos de Jeová, né? Emergências, risco iminente de morte, em que essa autonomia passa para as mãos do médico. Isso. Eu estou falando que isso é polêmico, porque isso aí é discutido, né? Tem na lei, mas isso pode ser questionável. Né? Decisões judiciais, inclusive, né? De faz ou não faz, né? Então, só para apimentar aí a questão da autonomia, tem situações que o médico tem autonomia e o paciente não, e tem situações que um tutor tem autonomia e o paciente não. A decisão tem donos, né? Assim, o nosso papel como médico, né, é primeiro esclarecer sobre aquele tratamento, sobre aquela doença ao paciente. Né? A gente lida com adulto, né? Eu não sou pediatra, você também não, então a gente acaba lidando com um paciente adulto ou idoso. É claro que tem situações em que o nosso paciente está sofrendo de alguma alteração, de algum problema, de alguma doença, que faz com que ele não tome a decisão adequada, ou ele não tenha condição de tomar a decisão. Né? Um paciente com distúrbio cognitivo grave, uma demência, um paciente que está com uma depressão, né? Então, o paciente que está deprimido, ele não vai querer se tratar, ele está deprimido, ele quer dormir, quer morrer, né? Então, a gente tem que saber navegar entre esses rochedos, né? Exatamente. Então, mas na maioria absoluta das vezes, isso não acontece, né? Na maioria absoluta das vezes, o paciente está ali na tua frente, a nossa obrigação é passar a verdade para ele, é munir ele de informações de qualidade, sobre a doença, sobre o tratamento, sobre eventuais efeitos colaterais, sobre a eficácia do tratamento. Né? Não existe tratamento 100% eficaz na maioria absoluta das situações. Né? Então, você pode oferecer o melhor tratamento, com a melhor das intenções, né? No melhor hospital, da melhor maneira, e a doença não responde. E a gente nem está entrando e nem vamos entrar em questionamento sobre ortotanásia, eutanásia. Isso aí é para um papo de próprio. Né? Que envolvem essas questões de autonomia também. Né? Então, eu vou trazer para um segundo conceito bioético, que seria a justiça, né? A justiça, você tem que tratar as pessoas de maneira equânime, né? Lógico, né, que você pode dar tratamento desigual a pessoas desiguais. Uns vão merecer uma atenção maior, outros vão merecer uma boa atenção, mas talvez não tão dedicada quanto alguns, por diferentes peculiaridades, porque um paciente é mais grave, o outro é menos grave, né? Mas não pode haver nenhum tipo de discriminação insana entre o tratamento das pessoas, né? O rico, o pobre tem que ser tratado igual, as diferentes culturas, religiões e raças devem ser tratadas de maneira semelhante, igual, né? Pelo menos em relação à sua dedicação, né? Então, a justiça é um conceito ético, bioético importantíssimo. Não dá para o médico tratar de maneira injusta as diferentes pessoas. Já viu casos assim? Médico se recusando a tratar determinado paciente de maneira injusta? Não, o médico ele pode se recusar a tratar um paciente, desde que ele não esteja envolvido num caso de emergência.
ou risco iminente, né? Mas ele não pode se recusar a tratar um paciente de maneira injusta, injustificada, não é isso? É isso, sim. Isso aí, assim, a gente vê, com a nossa vivência aí, você está formado aí há quase 18 anos, eu fiz 24 anos de formado esse Eu já ano. vi, ó, eu não vou tratar esse cara porque ele é traficante de Não, droga. exatamente, ué. Não vou tratar essa pessoa porque ela é cracuda. É um direito que o médico tem coisas se não que for eu já uma ouvi situação de falar, emergência. né? Mas isso é injusto. É injusto. Né? Eu acho uma coisa descabida. É né? antiético. É antiético. É injusto e é antiético. Já vi, né? Não concordo, né? Eu acho que a gente não tem que ter essa discriminação, porque isso é você discriminar, né? Uma pessoa. É você botar ela num grupo, né? Você está julgando uma pessoa. Julgando uma pessoa. Né? Quando não é, a sua função como médico não é essa. Isso. Não é isso, né? Então, isso eu vejo, assim. É uma coisa que é muito comum na geriatria, por exemplo, e que, de repente, você já pensou nisso, mas muitas das vezes, sempre quando eu falo isso, né, as pessoas param, pensam, pô, pior que é mesmo. Dentro da geriatria, a gente vê as deficiências que a pessoa adquire ao longo da vida, né? Então, assim, a nossa visão ela vai piorando ao longo da vida, a nossa audição, nossos músculos. Então, uma coisa interessante, né? O surdo, ele é tratado com menos paciência do que o cego, né? Então, você vê, quando o paciente tem uma deficiência visual, você sempre tem alguém ali para ajudar, para amparar. O surdo, meu amigo, ninguém tem paciência para conversar com o cara, difícil, você tem que berrar, né? E ele também não te ouve e tal. Então é uma coisa que é comum na geriatria. O paciente que tem uma deficiência auditiva na geriatria, ele é tratado com de uma maneira muito menos eficaz, vamos dizer assim, do que o cego, por exemplo. Paciente psiquiátrico também. Né? Psiquiátrico, ansioso. O ansioso, então, né? Porque o ansioso, ele precisa de um tempo maior, precisa de uma atenção maior, demanda uma atenção maior. Né? O deprimido também, né? O paciente deprimido também. Né? Eu tive um caso esse ano, né? Por acaso eu atendi essa paciente até hoje no consultório, que chegou no consultório extremamente deprimida. É uma senhora já, tem seus 70 e poucos anos, sabe aquelas vovós de academia? Uhum. Que estão lá todo dia na academia, malhando, tem uma musculatura boa, um astral bom, né, e tal. Mas piorou muito a qualidade de vida dela, porque ela teve um problema odontológico, você vê. Problema odontológico, em que ela precisou tirar, né, dois elementos aí da frente, né? E aí ela parou de ir para academia por causa da questão estética. Parou de malhar, aí veio a depressão. Aí veio a depressão e todos os outros problemas, né? Aí parou de tomar os remédios da pressão, parou de tomar os remédios do diabetes. Então, assim, foi uma bola de neve. E aí começou a tratar a depressão, né? E, assim, num primeiro momento, ela me contactava 2, 3 vezes por dia. E não, atendia, quando eu podia, atendia, falava, quando não, mandava mensagem e tal. Isso foi diminuindo, porque o antidepressivo começa a agir, a pessoa começa a melhorar. Então é isso, é outra coisa também, a gente tem que ter paciência. Cada paciente tem um grau de atenção, né? Certo. Então, não só o paciente grave. Às vezes você tem pacientes que demandam mais atenção. A depressão não é uma doença grave? Claro que é. Né? Mas a gente não está falando do extremo, de uma situação de um risco iminente de morte, como um paciente que está lá com choque séptico, um infarto agudo do miocárdio. Mas é um paciente que demanda uma atenção maior do que aquele paciente que você já controlou a pressão, por exemplo, né, e que está no piloto automático, entre aspas, né? Você vai fazer exames aí de rotina para avaliar, né, se o tratamento está sendo eficaz realmente, faz uma proteinúria, uma microalbuminúria, por exemplo, né? Então, são pacientes que demandam mais e o nosso papel é dosar isso, né? Com certeza. E a beneficência, não maleficência, a gente pode falar junto, né? E parece ser a coisa mais clara, né? Você tem que oferecer o máximo benefício com o menor do risco. Menor do dano, né? Eu acho que isso é claro para todo mundo. A única coisa que eu gostaria de ressaltar é que os benefícios e os malefícios não são iguais para todo mundo. Né? Cada pessoa enxerga o benefício de uma maneira e enxerga o malefício de outra. Né? Tem gente que pode ter um efeito colateral, sei lá, queda de cabelo, e o cara não tá nem aí pro cabelo dele. Né? E tem outro que aquilo ali é a coisa mais importante para ele. Né? Tem uns que o benefício pode ser estético, por exemplo, da mesma maneira,
e é muito importante para ele, para o outro não é, né? Então, a beneficência, não maleficência, o principal erro ético que eu vejo é botar todo mundo no mesmo pacote. Esse tratamento, o risco é maior do que o benefício. Não é este tratamento, o risco é maior que o benefício? Esse tratamento, para quem? Para quem o risco é maior que o benefício? Né? E a gente viu isso, por exemplo, na pandemia, né? De tratamentos experimentais. Né? Para o cara que está ali no desespero, vai mandar ele morrer, tomar soda cáustica, ele vai tomar soda cáustica. Né? Ele está desesperado, ele quer tentar, ele quer ter todas as possibilidades, né? Câncer, né? Eu já vi tratamentos alternativos, experimentais. Ele está disposto, né? Ele tem autonomia para exercer. Né? Então, cuidado, né? Que a percepção de benefício e malefício ela é diferente entre os indivíduos, não é inerente ao tratamento. Esse remédio tem um malefício maior do que o risco. Não é isso, é para quem que a gente está falando. Concorda comigo? Concordo, e principalmente em relação a efeitos colaterais, né? Que é uma coisa que é meio imprevisível. Imprevisível. Né? É imprevisível, você só vai saber sobre efeito colateral dando o remédio, né? Então, tem coisas que são mais fáceis, né? Então, por exemplo, determinados medicamentos, por exemplo, um amlodipino, você sabe que 5% vai ter edema de membros inferiores. E aí você já alerta o paciente, até para, olha, se tiver edema, pode ser do remédio. Me avisa. Fica tranquilo, me avisa, se for o caso a gente troca e tal, e pronto. Inibidor ECA, que dá tosse, principalmente os mais antigos. Então, tem remédio que você tem como alertar o paciente sobre efeito colateral. Né? Antidepressivos. A maioria dos antidepressivos causam distúrbios da ordem sexual, né? Então, você tem que valorizar isso. Para uns, isso é irrelevante. Para outros, é extremamente importante. Para um idoso lá que já não tem mais uma vida sexualmente ativa, muitas das vezes o remédio vai fazer um bem danado para ele, porque ele vivia lá dormindo e desinteressado, e o antidepressivo deu um up nisso. Né? Ele sai da cama, volta lá para a ginástica dele, vai no mercado de novo, coisa que ele não estava fazendo. Ganha independência novamente. Né? Ao passo que outros indivíduos, você dá um antidepressivo, né? O sujeito fica mais deprimido ainda, porque além de deprimido, ele ainda está mais impotente. Agora tem aquela situação dos tratamentos e remédios que não tem benefício nenhum, né? Esse aí, beleza. E aí, gente... tem benefício nenhum. Eu não vou citar aqui para não dar problema. Para né? não ter nenhuma indústria farmacêutica. De tipos de tratamento que não tem nenhum benefício. Né? Não, exatamente. Posso citar aqui polivitamínicos sem indicação. Nossa, polivitamínico na escala de ódio para o geriatra. Polivitamínico sem indicação. Quer dizer, tem indicações. Uma coisa é bariátrico. Outra polivitamínico coisa... sem nenhuma indicação. Não. Para melhorar a imunidade. De jeito nenhum. Primeiro que polivitamínico é um monte de coisa nenhuma, né? Não, e aí, às vezes, tem até mais malefício. Tem estudos com beta-caroteno, risco de câncer de pulmão, entre outros aí que você podem pesquisar. Né? Tem biotina. Biotina, por exemplo, ela altera exames laboratoriais, inclusive. E acelera, resultados de exames laboratoriais. E acelera a duplicação celular de vários tipos de câncer. Câncer renal, câncer pulmonar, câncer de próstata. Interações medicamentosas com outros. Vitamina B6 interferindo em lactação em doses altas, né? Diminuindo a produção de leite, que seja. Então, tem vários aí, né? E no Instagram a gente vê vários absurdos, né? O tal dos shots da imunidade. Né? Aí né, realmente não é ético, né? Porque você não tem benefício comprovado. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito séria, dentro da medicina, inclusive, né? Principalmente, né? São tratamentos que muitas das vezes as pessoas acham, mas qual o problema de tomar um shot da imunidade? Mal não vai fazer também? Vai. Se você tem uma gastrite e toma lá um shot de imunidade que tem lá limão, cúrcuma, de manhã cedo com o teu estômago vazio, você vai estar se prejudicando sim, né? Se você tomar uma biotina, né? Porque a unha está fraca, vamos tomar uma biotina. Tá, mas se você tem um câncer, ou teve um câncer, está em controle de cura, está fazendo aí uma quimioterapia, uma radioterapia, você vai estar se prejudicando sim, né? Com certeza. E esses medicamentos, eles são vendidos livremente na farmácia. Né? Biotina nem medicamento, muitas das vezes é considerado medicamento, é considerado suplemento. Suplemento alimentar. Então, nem o controle rigoroso que tem da Anvisa, né? Tem. Então, sobre
beneficência não maleficência, talvez o ponto mais importante é a individualização, né? O cara Exatamente. precisa, qual o benefício que esse indivíduo vai ter? Isso. Qual o malefício que esse indivíduo vai ter? Não é demonizar tratamentos Não, e de medicamentos, jeito nenhum. mas também o medicamento e o tratamento tem que ter algum benefício comprovado. Se não tiver nenhum benefício assim, uma coisa que comprovado, volta e meia a gente discute, né? Até com muitos tem preconceito, né? É em relação à estética, né? isso, Muita não, gente vê a estética é importantíssimo, gente. Tem muitos médicos que veem a estética com péssimos olhos. Eu ia citar Não, isso, né? De jeito nenhum, a estética faz parte da Saúde, vida, né? Da saúde mental. física, mental, É. tudo. Então a estética é importante, sim. Claro, tem muita gente que valoriza muito mais a estética do que outras pessoas. E aí você tem que individualizar o quanto essa pessoa valoriza. Exatamente. Então não tem que enxergar, não tem que ter preconceito. Ah, fulano lida com estética. Tá, ótimo. Ele está fazendo um bem à saúde das pessoas. Com certeza, com Né? certeza. Agora, tem que exercer ali a estética com ética. Responsabilidade. Responsabilidade. Saber até onde você pode ir. Se você é médico, seu limite é muito maior do que quem é uma esteticista, por exemplo. Claro. Né? Uma esteticista ela tem a formação lá no curso de extensão. E que não às faz vezes um procedimentos curso técnico, invasivos, ou não mas deveria faz fazer procedimentos invasivos. Né? Que tem um risco muito maior. Exatamente. É um dentista. Pode fazer procedimento? Botou, pode. Né? Face, ele entende. Sorriso, face, ele entende. Agora, o dentista pode fazer uma abdominoplastia? Não. Não, teoricamente não. Pode prescrever? Pode. Pode prescrever antibiótico lá, ele vai fazer uma extração lá, anestesia, ele faz. Analgesia. Então, cada um do seu quadrado. E a ética é exatamente você saber até onde você pode ir. Né? Com certeza, meu amigo. Espero que tenham gostado do nosso Papo Med Code de hoje. Muito interessante. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço, até breve.